Sejam bem-vindos a mais um podcast, o nosso Pode Vender. E hoje nós temos uma visita, eu acredito, gente, que vai ser uma P de uma aula. Então, pega teu caderno e caneta, vai por mim, não assiste esse podcast de todo jeito, esteja atento, porque todas as vezes que eu converso com o convidado de hoje, é uma aula. Eu sempre aprendo. Às vezes eu chego para ele e faço assim, grava para mim isso, porque é uma aula. O que sai dele é uma aula. Guruba, seja muito bem-vindo ao Pode Vender. Guruba é especialista, mentor de empresários que precisa desenvolver habilidade de gestão e também que precisa desenvolver habilidade de time comercial que vende. Às vezes o dono chega para a gente e diz assim, eu gostaria de ter alguém que vendesse como eu vendo, que pensasse como eu penso. Vender como você vende, essa possibilidade existe. Agora, pensar como você pensa, talvez não, mas o importante aqui no final das contas é a gente ter time que entrega resultado. Guruba, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fala um pouquinho pra gente quem é você, para quem está nos ouvindo, te conhecer. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Vai ser uma honra. A minha missão aqui é que seja o melhor podcast, esse, né? Então, assim, há 22 anos, né, eu comecei na área comercial. Então, lá no início, né, eu fazia ciência da computação, não tem nada a ver. Mas eu queria trabalhar, queria ganhar ali uma renda mínima, né? Eu fui me apresentar no mercado de vendas. E aí comecei a estagiário, mas com um ano como vendedor, eu já ganhava mais do que meus pais. E aí, pra mim, isso não fazia nenhuma lógica. Como assim? Um ano, né? E eu já ganho mais do que meus pais, que passaram a vida inteira trabalhando. Foi daí que eu entendi que vendas era algo que me daria liberdade. E foi daí que tudo começou. Ou seja, significa que você é alguém que não só lê livros, mas viveu na prática o que de fato é vender. Na verdade, vendas, né? Eu me formei na Street University. Ai, que legal, tem formação também. Não, faculdade da rua. Aí eu acreditando. Então, assim, né? Então, É a melhor, né, Guruba? Exatamente, né? Assim, eu passei 15 anos, né, no mercado tradicional. Então, foram 4 anos como vendedor. E como vendedor, foram 4 anos ali vendendo carros. E eu vendi 1.972 carros. Nossa. Tá? Tem um recorde de vendas que até hoje é meu, que foi vender 55 carros em um único mês. Tá? Então, só para números, né? A loja que eu trabalhei vendeu 152 e éramos em 16 eu vendi 55. E aí, depois de 4 anos, né? Eu sempre gostei muito de liderar. Eu sempre entendia que abaixo de mim eu poderia multiplicar isso e me tornei gestor comercial. E aí foram quase 11 anos liderando time de vendas, né? Ganhei prêmios nacionais e foi quando eu entendi que não era sobre o quanto eu era bom em vender, mas o quanto eu faria pessoas abaixo de mim vender. Então ali eu já estava me preparando para ser um mentor sem nem saber o que era a mentoria. Sim. Né? Aí depois de 15 anos, aquilo começou a me incomodar, porque por mais que eu gerava resultado, né, o meu salário não mudava tanto. Né? E daí eu fui conhecendo um pouco, comecei a estudar, e daí que eu entendi, cara, se eu fizer o que eu faço há 15 anos pro mercado, quanto eu posso ganhar a mais? E foi daí que eu fiz a transição de carreira, né, para poder atuar inicialmente ali como consultor comercial, qualquer empresa que queria vender mais eu ajudava, né? Todo mundo me chamou de louco, né, inclusive meus pais, né? Mas depois de quase 7 anos já passaram por mais de 600 empresas por mim, então assim, não foi tão loucura assim, né? Até porque tem resultado, né? Isso. Guruba, eu vejo que hoje o maior desafio do empresário é principalmente conseguir construir uma equipe que tenha resultado, que traga resultado para a empresa. E aí, por essa falta de habilidade, ele acaba centralizando, ficando sobrecarregado. Então, como você é alguém que vive na prática, me conta, como foi para você essa transição de sair como vendedor para conseguir fazer com que a sua equipe naquele momento trouxesse o resultado que você precisava? Primeiro ponto é entender que ninguém vai ser igual a mim. Então eu parei de buscar, outro guru abaixo de mim e perguntar como é que eu posso tirar o máximo de cada pessoa que está abaixo de mim. Então essa habilidade, né, lidar bem com pessoas e tirar o máximo delas é o que me faz ser um bom líder. Porque as pessoas não precisam fazer por mim, elas vão fazer por elas. Sim. E a minha pergunta sempre vai ser, como é que a minha empresa pode ser a ponte para realizar o sonho delas? Então, estou sempre buscando, né, qual é o motivo do meu liderado para poder fazer mais. E a partir disso, eu mostro que a minha empresa ela é só um guia que vai ajudar a realizar o sonho dele. Tá joia. Agora, isso é muito do que precisa ser feito. Infelizmente, a gente sabe que dentro do mercado tem muitos empresários que até sabem, mas na prática não conseguem executar. Então, na sua visão como mentor, como alguém que vivenciou esse processo, quais são os maiores erros que hoje os empresários cometem em não conseguir extrair o resultado da sua equipe, de seus vendedores? Primeiro ponto, né, que liderança é uma habilidade que ela é treinável.
Mas Sim. quantos empresários param para poder estudar sobre liderança? Então, muitas vezes ele contrata a pessoa, coloca a pessoa no lugar, então ele não dá um caminho, não dá uma ferramenta, entendeu? Não dá treinamento. Então, pô, várias empresas chegam e a empresa nunca foi treinada. E o empresário acredita, não, é obrigação da pessoa. Cara, por mais que seja obrigação, as pessoas não chegam prontas. Então, eu sempre falo que pessoas boas você não encontra, você treina. Então, eu acredito muito, né, que essa falta de habilidade do empresário de conseguir liderar as pessoas através do, primeiro, exemplo, e segundo, né, a habilidade de treinar as pessoas, faz com que ele esteja o tempo todo, traz pessoas, as pessoas não performam, aí ele troca a pessoa, e entra uma nova pessoa, e esse ciclo fica o tempo inteiro igual. Tá, imagina que o empresário que precisa contratar essa equipe, que inclusive vai estar aqui nos assistindo, precisa identificar quando você fala assim, pessoas boas. Precisa identificar essas pessoas boas que não necessariamente naquele momento vai ter a habilidade que ele precisa para gerar o resultado como venda. Fala mais sobre o que é essa pessoa boa para quem está nos assistindo. Primeiro ponto, né, para poder contratar vendedor, eu sempre vou pensar em 3 coisas, tá? Alguém que tem ambição. Por que ambição, Guruba? Porque o vendedor que ele não tem ambição, ele vai se contentar com pouco. Então, o que me fez ser um vendedor de alta performance? A minha meta, né, quando eu me tornei um vendedor master na época lá, era vender 19 carros. E eu tinha uma média mensal de 35. Por quê? Porque eu tinha ambição. Eu queria mais, não existia limite. Tá. O primeiro ponto é, como é que eu consigo buscar a ambição das pessoas para estar comigo? Segundo ponto é técnica, porque vendas é técnica, vendas é treinável. Então, se a pessoa não tem a técnica, precisa o quê? Treiná-lo, Tá. capacitá-lo. E o terceiro ponto é trabalhar com ele a gestão das emoções. Então, preciso buscar as pessoas o quanto elas têm isso e o quanto eu posso desenvolver isso em cada uma delas. Então, esse tripé, né, bem construído no time comercial, eu sempre vou ter um time que performa bem. Guruba, bora entrar mais aí. Tá. Quando você fala assim, o vendedor ele precisa ter ambição. E aí eu quero voltar para você, porque não tem nada melhor do que o próprio laboratório seu na prática, né? Não é só sobre o que a gente lê, é sobre o que a gente faz. Olha para o Guruba lá atrás. O Guruba, ele tinha ambientes, ele tinha pessoas. Como é que ele trabalhava, ele construía, ele mantinha essa ambição? Como é? Porque naquela época não tinha mentoria, né? Então, como é que você fazia para você segurar nessa ambição e dizer assim, é aqui que eu vou ter resultado? Olha pro Guruba lá, não o Guruba de hoje, o Guruba lá atrás. Por que que eu falo isso? Porque a gente sabe que tem profissionais que têm ambição, mas eles ficam presos ao ambiente e acaba que sem perceber, colocando a responsabilidade do que ele tem na justificativa de não ter apoio, de não ter ambiente. E aí eu quero que você me conte, você tinha isso? Se sim, como? E se não, como é que você fez para construir? Não tinha, né? Meus pais sempre foram, né, trabalharam em empresas privadas e sempre foi um cargo ali mediano e foram assim a vida inteira, né? Desde adolescente, né, eu sempre queria mais da vida, eu sempre queria ter coisas que eu não conseguia ter, né? Então meus pais falavam assim, ó, isso aqui é o que seus pais podem dar. E quando eu comecei a trabalhar, o que é que eu entendi? Ok, até aqui eu fui até onde meus pais poderiam me dar. E agora? O jogo tá comigo? E quando eu entrei em vendas, é que eu entendi que não tinha limite, cara. Então, se eu queria ter um sapato melhor, um relógio melhor, comprar um carro melhor, dependia de quem? De mim. Então, eu fui alimentando naquele momento a minha ambição pelo que eu podia ter. Hoje o grupo é diferente. Eu entendo que Sim. existem outras coisas, mas naquele momento eu fui buscando minha ambição em quê? Cara, o que é que eu posso ter hoje que antes eu não poderia ter? Como é que a venda pode comprar coisas que antes eu não poderia? Então, a cada passo da minha jornada, eu fui alimentando a minha ambição baseado no que eu queria ter e ainda não conseguia. Então, eu quero ter uma viagem, um carro, um relógio. Quantas vendas eu preciso ter para poder chegar lá? Então, ter muito claro onde eu queria chegar foi o que foi alimentando a minha ambição. Então, eu sempre colocava uma régua onde eu queria chegar e a minha ambição era alta, né? Onde eu queria chegar e eu sabia que a venda ia me levar para lá. E a cada lugar que eu chegava, eu subia um pouco a régua. Então eu fui me conduzindo nessa jornada. Não foi ninguém que me orientou, não foi ninguém que me mostrou. E algumas pessoas, Gurubi, como é que veio isso? Não sei. Mas era muito mais o ímpeto de, primeiro, querer ser o melhor. Então, quando eu fui estagiário, eu falei, cara, vou ser o melhor estagiário daqui. E fui com 3 meses. Depois fui vendedor. Vou ser o melhor vendedor daqui. E me tornei com 1 ano. E aí foram 4 anos ali sendo o melhor vendedor. Quando me tornei gerente, né, na primeira reunião que teve lá para poder anunciar com toda a empresa, né, me deram o microfone, eu falo aqui. E aí, ó, outros gerentes corram, porque agora só existe o primeiro lugar, esse primeiro lugar vai ser meu.
Então eu sempre tive isso comigo, tá? Não sei de onde veio, não foi alimentado, não foi ninguém que me treinou, me mostrou, mas sempre foi algo muito nato meu. Ou seja, muito solitário, né? Isso. Tá, então se era solitário, você consegue trazer clareza e consciência de como é que você lidava com um ambiente diferente, sem apoio, muito sozinho. Como é que você lidava com isso? Você tem consciência de suas emoções? Existe algo que de repente você poderia aconselhar para quem está aqui, de entender, poxa, eu não tenho esse ambiente, mas o que é que Guruba aconselharia para essa pessoa que está aqui, direcionaria, na verdade, para essa pessoa que está aqui fazer mesmo sem esse apoio externo? Hoje, Ada, com certeza absoluta, tá muito mais fácil do que era. E por quê? Porque hoje, pô, tem internet. Então hoje eu não preciso conviver com a pessoa do meu lado, eu posso me inspirar com alguém que tá na internet. Então é pegar uma, duas, três pessoas que essa pessoa admira, que essa pessoa olha e fala, cara, eu quero chegar nesse nível de resultado. Então, cara, hoje o que mais tem é que são conteúdos hoje de graça. Então, quem são as três pessoas que eu posso olhar e posso me inspirar para poder olhar para ele e falar, cara, um dia eu vou chegar aqui. Então, por muito tempo na minha vida, né, desde quando eu fiz a transição de carreira, eu sempre tive mentores, só que no começo eu não podia pagar uma mentoria Sim. alta, porque eu ainda não podia. Então, eu pagava o máximo daquilo que eu dava conta. Mas eu sempre tive pessoas grandes, né, que eu olhava como referência e falava, cara, esses caras aqui hoje são meus mentores. Então, todo dia eu olhava em rede social, stories, por quê? Eram pessoas que iam alimentando onde eu poderia chegar se eu continuasse fazendo. Interessante, o quanto a sua mentalidade ela sempre foi forte, né? Sim. Mesmo, e é engraçado falar isso, Guruba, porque quando a gente fala de apoio externo, eu costumo dizer que 100% vem de pessoas que a gente ama. Sim. Então, poxa, de pessoas que a gente espera, que a gente tem uma expectativa maior. Então, é sempre entender que o lugar que nós estamos é responsabilidade nossa, ele estando bom ou ele não estando. Então, talvez hoje olhar para a venda é entender que a venda ela é um caminho para o que você quer, até porque a venda ela traz essa, eu costumo dizer que a venda ela traz liberdade de escolha, muito mais que a liberdade financeira. Então, olhando para as escolhas que você fez lá atrás, do Guruba que construiu até hoje, qual foi a sua melhor escolha que você fez para chegar no resultado que você tem hoje? Primeiro ponto, né, Adna, assim, eu falo que eu sempre fui um cara de muitas decisões. Então eu falo que quando eu tomo uma decisão, não tem plano B, e são coisas que são irreversíveis, né? E a venda, como você falou, é a melhor ferramenta para isso, né? Porque eu falo que só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Sim. Agora, de quê? Então, você é médico, não você está médico, mas você vende para o paciente. Então, qualquer profissão no mundo que você decida ser, você vai precisar vender. Ou você vai ser empregado de alguém que vai vender a sua hora, tá? Então, eu sou um cara que toma muitas decisões corajosas, né? Então, coragem é algo que está muito forte na minha marca, né? Porque se eu quero viver algo diferente do que a média das pessoas, eu entendi que eu preciso fazer coisas diferentes das pessoas. Só que onde é que as pessoas esbarram? No medo, Sim. na falta de dar um passo a mais, porque elas têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então, posso falar que o combinado de tomar decisões e não ter plano B, tá? Ser corajoso nessas decisões, né? E usar a venda como ferramenta. Porque qualquer lugar que eu queira crescer, eu queira avançar, eu preciso saber vender isso para o mercado. E não só a venda do que eu faço do serviço, mas muitas vezes vender uma ideia para minha esposa. Sim, Quantas pessoas hoje não conseguem vender a ideia em casa para os filhos, pro cônjuge e por isso fica travado? sim. Então a venda ela não é só aquilo que eu vendo pro mercado, mas às vezes a primeira venda começa onde? Em casa. Verdade. Guruba, se você pudesse relacionar hoje com a experiência que você tem, que é ajudar empresários a ter resultado através das vendas, principalmente empresários que vendem serviço, né? Se você pudesse relacionar os 3 maiores medos deles, quais seriam esses? O medo de fracassar, né, de não conseguir de fato ser reconhecido pelo que faz. Então assim, esse é um grande medo. O medo da rejeição. Então muitos empresários têm dificuldade de vender ou de se vender porque tem medo de ser rejeitado, né? E o terceiro maior medo é de não conseguir construir a vida que um dia eles sonharam, né? Eu falo que quando as pessoas são crianças, as pessoas sonham muito. Só que quando elas se tornam adultas, elas param de sonhar. Eu até brinco, né? Cadê aquela criança que começou lá? Por que que ela não sonha mais? Porque as pessoas ficam com medo. Então eu vejo que esses aqui são os 3 maiores desafios depois de ter atendido tantas pessoas. Perfeito. Guruba, quando a gente olha para o empresário que vende serviço, é muito nítido para a gente o
peso que eles colocam no resultado que eles têm na equipe, porque tem 2 tipos de empresário, né? Tem o empresário que faz e não consegue desenvolver a habilidade da equipe, e tem o empresário, principalmente dentro da área da saúde, que quer colocar responsabilidade para a equipe de vender. Como é que você vê esse processo dentro desses 2 tipos de empresário? Qual é a sua opinião em relação a isso? Primeira coisa, né? O empresário que ele pega tudo que ele fez e coloca na mão de uma outra pessoa é loucura, né? Imagina um médico, né, que estudou por 8, 10, 12 anos, quanto ele investiu para poder assumir aquele lugar? Só que ele coloca na mão de uma secretária, sem nenhum treinamento, sem nenhum direcionamento, a responsabilidade de fazer o consultório dele dar certo. Então, assim, cara, pra mim isso é loucura. Não tem, assim, nenhuma lógica, tanto tempo dedicado a estudar, tanto dinheiro investido. Porque pensa comigo, eu sou um excelente médico, ok? Sim, Só que eu estudei medicina porque eu quero ajudar outras pessoas, não é isso? sim, Só que se eu não vender, eu vou ajudar as pessoas? não, Só que ele coloca a responsabilidade de vender em uma pessoa que não sabe vender. Então, a maior parte dos consultórios hoje, ele não tem um vendedor, ele tem um atendente, sim. entendeu? Então, como é que eu estudei 12 anos, investi milhões na minha carreira e eu dou a responsabilidade agora, daqui para frente, na mão de uma pessoa destreinada? Não estão dizendo que tem que ser na mão dele, tem que criar time, mas tem que dar estrutura, ferramenta, treinamento para garantir que o quão bom ele é em atender, ele tem que ser muito bom em trazer o paciente para poder conhecer ele. Guruba, você acredita que esse comportamento de empresários que delegam essa responsabilidade tem a ver com a forma como era vista a venda lá atrás? Ou você acredita que é algum outro motivo? A gente sabe que tem a questão emocional, o medo, mas o que é que eu percebo? Que muita gente tem uma percepção diferente, errada do que realmente é vender. Então, você acredita que isso tem relação ou tem alguma outra visão que você enxerga? Não tem total relação, tá? Quando você. Eu sempre faço isso, né? Quando eu começo, vou fazer um treinamento ou vou para uma mentoria e tem muitos empresários de serviços. Eu sempre pergunto assim: pessoal, para vocês, o que é vendedor? Falem para mim. Quando vem a palavra vendas, o que vem na sua cabeça? E na maior parte vem enrolão, insistente, charlatão. Cara, palavras de baixo calão, tá? Coisas que são ruins. Só que eu sempre pergunto, tranquilo, na hora que você está sentado na frente de um paciente, na frente de um cliente para poder vender ou ofertar o seu serviço, você está sendo o que ali? Vendedor. Só que se vendedor é tudo isso ruim, você quer ser vendedor? Não. Então, muitas vezes, a crença ruim sobre o que é vendas faz com que Sim, essas pessoas o quê? Não trabalhem isso nelas. Entendeu? Então, o que é que eu falo? Cara, vender para mim é um ato de amor. Porque se eu sou muito bom no que eu faço, e você não tem acesso ao que eu tenho, cara, não tá muito errado isso? sim. Então, assim, vender é um ato de amor. Você, cara, você vai pegar tudo que você estudou, tudo que você fez, e você vai garantir que as pessoas vão ter acesso a tudo isso. Porque se você não vender, outra pessoa vai vender. Só que qual é o problema? Talvez seja uma pessoa que tenha bem menos capacidade sua de resolver aquele problema. Então, é esse trabalho de crença, né? A gente trabalha muito dentro da mentoria. É como se fosse o pilar inicial. Antes de falar de qualquer técnica, de funil, qualquer estratégia, é a lapidação de mostrar que a venda é algo bom e não algo Perfeito, ruim. perfeito. E é interessante você falar isso, né? Se eu sou tão boa, é irresponsabilidade minha e falta de cuidado te tornar tão bom quanto. Isso. Ou se você tem uma dor e eu tenho a possibilidade de resolver essa dor, é irresponsabilidade minha deixar essa dor aumentar. Então, eu também acredito que, como você trouxe, que a venda, ela vem muito esse medo, esse preconceito, por causa de uma forma como era atuada lá atrás. E outra, Guruba, olha a quantidade de concorrentes que hoje têm acesso à informação. Hoje o cliente, ele pergunta o seu preço e ele já abre o celular para saber o quanto você tem que cobrar. Então, olhando para esse movimento de quantos empresários têm medo de cobrar realmente o seu valor, porque tem receio de repente, porque o concorrente cobra mais barato, ou porque a gente costuma dizer que o poder da negociação está sempre na mão do cliente, porque o cliente sabe quanto tem no bolso e quanto o concorrente iria cobrar, né? Então, olhando para isso, o que é que você acredita que falta no empresário? Liderança? Você acredita que falta treinamento ou você acredita que falta processo? Os três.
Fala pra gente, fala mais sobre isso. Vamos lá, como eu falei, né? Venda é técnica. Então, existe um processo de um passo a passo até a venda acontecer. Então, quando eu vou sentar uma empresa para poder montar uma estratégia de vendas, eu vou entender que objetivo você quer chegar, quantas vendas você quer fazer. Só que o fechamento é a parte final do processo. Tem como eu fazer um fechamento, tem como eu fazer uma venda se não tiver um possível cliente? Não, Então, não foco na venda, eu foco no processo. sim, Então, a maior parte dos empresários não tem um processo de vendas. A venda acontece, como se caiu do céu uma venda, né? Eu até brinco, né? Eu falo, venda, a gente não acontece, a venda eu faço. Assim como a vaca não dá leite, a venda não acontece. É o meu papel de fazer a venda acontecer. Então, primeiro ponto é, os empresários não têm processo. Segundo ponto é, a maior parte dos empresários não estudam sobre vendas. Porque venda é sempre visto como algo de segunda categoria. isso. Entendeu? Então, quando as pessoas pensam, putz, um vendedor é algo de segunda categoria, então ele acha que não precisa estudar vendas, porque eu sou muito bom. Então, eles acreditam que ser muito bom já é o suficiente para alguém comprar. Só que ser muito bom, pô, é obrigação. Sim. Ser muito bom é o mínimo que ele precisa ter para estar no mercado. Inclusive não é diferencial. Não é diferente. Ah, qual é o diferencial? Eu sou bom. Não. Isso é obrigação. Isso. Entendeu? Agora, eu saber mostrar para o mercado que eu sou bom é que ganha o jogo. Porque a venda é um jogo de percepção. Por exemplo, tá? Você foi lá no supermercado e tem na prateleira café. Aí você vê um café com a embalagem bonita. Você provou o café? Não. Mas você vai comprar o quê? A mais bonita. A embalagem. E aí, quando chega em casa, que você vai provar do café. No serviço é a mesma coisa. A pessoa só vai saber que você é bom depois que ele comprar de você. Isso. Só que se eu não desenvolver a habilidade de vender para a pessoa, ela nunca vai saber o quanto eu sou bom. Então, o jogo da venda é um jogo de percepção. É o quanto você percebe que eu sou bom em fazer o que eu estou fazendo. E o Tá. quanto você percebe que o preço que você está me pagando é muito menor do que o valor que eu te mostrei que entrego. Tá. 3 passos para você vender com uma boa embalagem. Vamos lá. Primeiro passo para você vender mais caro, é o primeiro passo, tá? É o passo anterior, é Sim. você aumentar a sua coragem. Né? Existe um índice chamado de IC. Sabe o que é isso? Eu sei, mas eu não vou falar não, índice de cagaço. Porque, ó, IC, né, em Harvard, é índice de confiança. Entendeu? Mas na rua é índice de cagaço. Mas é o quanto você tem coragem em cobrar mais caro. Sim. Entendeu? Então, é surreal. Né? Quando a gente pega os nossos mentorados, a gente faz um ajuste no processo, eles começam a cobrar 2, 3 vezes mais caro, entregando é a mesma coisa. O que eu fiz ali? Só aumentei o quê? A coragem. Beleza, tô corajoso agora, deixa eu começar o processo. Então, como é que eu ajusto a embalagem, né, na hora de uma venda? O primeiro ponto é, o que o meu cliente ideal ele quer? Então, quando eu penso num produto, numa embalagem, eu não penso na minha entrega. Eu penso no meu cliente ideal, ele quer receber de mim. Então, a embalagem não é sobre mim, é sobre o outro. Então, o que meu cliente ideal hoje gostaria de comprar? Gostaria de receber. Então, eu começo por aqui. Esse segundo ponto é, eu faço uma boa promessa para o mercado. Então, eu não prometo o que eu vou entregar em nível de entregável. Por exemplo, minha mentoria tem 1 ano, X de entrega, não. Eu sempre vou no resultado que o meu cliente quer. Então, eu tenho coragem, tá? Eu entendo o que o meu cliente ideal está buscando, tá? Eu olho para o mercado e vejo o que eu posso prometer. E eu vou buscar quem está disposto o quê? A querer isso. Sim. Isso aqui muda completamente o jogo, tá? E normalmente o terceiro ponto é criar uma marca. Porque na hora que eu crio uma marca, muda tudo. Por exemplo, né? No nosso projeto, quando o cliente entra, que ele começa a entender sobre o processo de vendas, ele não vai acessar um roteiro de vendas. Ele vai acessar o protocolo caro. O que é o protocolo caro, Guruba? É o passo a passo que foi construído depois de fazer mais de 3.000 reuniões de vendas, além dos meus 15 anos de experiência na CLT. Então, isso foi tudo empacotado de uma forma lógica e eu entrego isso para o mercado. Então, quando você constrói uma marca, você para de vender commodity. Porque o que acontece? Como é que eu vou me diferenciar do mercado? Se o cliente olha e vê que todo mundo faz a mesma coisa, ele vai querer comprar o mais barato ou o mais caro? O mais barato. Quando eu crio uma marca, eu crio algo que não tem como comparar. Sim. Concorda que o protocolo caro não existe outro? Sim. E nem estou falando se ele é melhor ou ele é pior. Uhum. Essa não é a questão, é que ele é único. Então, todos nós temos coisas que somos
únicas. Sim, Então, como é que eu crio uma marca para que o meu mercado perceba que isso aqui tem mais valor? Então, isso aqui muda tudo. tá. Olhando agora para o resultado de uma equipe comercial, você acredita que um resultado ruim de uma equipe é porque a equipe é ruim ou é totalmente responsabilidade da gestão? Como é que você visualiza isso? Cara, se a equipe é ruim, a responsabilidade é do líder. Então, sempre a responsabilidade de um resultado sempre vai ser do líder. Porque quem foi que contratou a pessoa? Quem foi que treinou? Quem foi que deu feedback? Quem foi que liderou ou não liderou? Então, o resultado de um negócio é sempre responsabilidade do líder. A equipe pode ser ruim? Pode. Inclusive, se não tem resultado, a equipe é ruim. Ah, mas minha equipe é boa, não dá resultado. Cara, o termômetro quem é bom e quem é ruim é o resultado. Ah, eu sou muito bom nisso aqui. Qual é o teu resultado? Não tenho. Então, cara, tu tá só se iludindo que é bom. Então, 100% da responsabilidade é do líder. De contratar as pessoas certas, de treinar, dar feedback e construir isso para que o resultado venha. E por que que o líder, o empresário, ele tem tanta dificuldade de achar vendedores bons para trabalhar para ele, que vendedor bom tem, mas para trabalhar para ele? No final, Edna, hoje, tá? Existem poucos vendedores prontos. Essa é a verdade. E por que, Guruba? O mercado de vendas nunca foi visto como algo profissional. Tanto que existe informação para vendas. Sim. Né? Hoje já tem muitos cursos, muitas especializações aprofundando nisso, mas é algo muito novo ainda. Então é muita ilusão o empresário achar que vai conseguir no mercado contratar um vendedor muito bom. Primeiro, concorda comigo que um vendedor muito bom, ele está empregado? Sim, eu também penso assim. A não ser que você seja uma empresa que tenha muita grana e você consiga ir no mercado e contratar pelo poder do dinheiro os Sim. melhores. Mas em grande maioria não é isso que acontece. Então, como é que eu faço, né, para poder ter um bom vendedor? Eu vou avaliar se ele tem ambição e o quanto ele quer aquilo. Porque eu falo que a técnica é fácil de treinar, Sim. mas a ambição já é difícil. O quanto ele quer, né? Eu ouvi uma vez daquela Cris Juqueira no Nubank falando sobre isso, Sim. né? O tá afim. Então, cara, não dá pra poder treinar alguém que tá afim. Então, eu vou buscando nas pessoas o quanto aquelas pessoas estão afim a mudar de vida, a crescer, a mudar, né, a situação atual dela e mostra que a minha empresa pode ser o quê? Um caminho. Então, eu busco pessoas que estão afim, só que eu dou mecanismos, ferramentas e treinamento para poder preparar essa pessoa. Foi daí que surgiu muito a frase que eu falo muito, né, que pessoas boas você não acha, pessoas boas você forma. Então, eu vou muito nessa linha, tá? Achar que eu vou no mercado, achar muitas pessoas boas disponíveis. Concordo que as pessoas boas estão empregadas? Sim. Então, uma estratégia que a gente pode utilizar, muitas vezes eu falo, é, cara, você tem budget hoje? Hoje consegue pagar acima do mercado? Consegue. Cara, tem muito vendedor hoje que são bons, que estão empregados em algum lugar, mas que não estão felizes. Porque eles ganham aquém do que ele gostaria. Aí, se você tiver um capital para poder investir, você pode ir lá e trazer já uma pessoa boa. Mas buscar a pessoa boa empregada. O que que a maioria das pessoas fazem? Abre um processo seletivo, aí vai buscar pessoas que estão desempregadas É. e vai tentar achar ali o menos ruim. Aí quando a pessoa entra, ele não tem nenhum processo de onboarding, nenhum processo de fazer a pessoa entrar ali, não tem nenhum tipo de treinamento, chega lá, ó, é isso, é assim, 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 vai lá. No máximo, treina a pessoa em produto. Nossa, eu tive uma experiência muito desafiadora, justamente com esse cenário aí. Uma empresa tirou uma vendedora de uma empresa extremamente excelente, só que você há de convir que cada empresa tem sua cultura, tem suas regras, então não significa que você ser bom em um lugar, você vai ser bom em outro. E a empresa não estava preparada para receber ela. E o ponto importante aí, tá? Porque a depender do que a pessoa vende, são características diferentes. Então, por Diferentes. exemplo, se eu pego um vendedor que está vendendo varejo, pô, sei lá, vende roupa, vende carro e bota ele para poder vender um serviço consultivo, um Sim, serviço de consultoria, um serviço de mentoria. Cara, é uma venda completamente diferente. São características muito diferentes. Então, não é que um mesmo vendedor, ele vai ser bom às vezes em uma área e aquele mesmo vendedor, ele pode ser ruim em outra. Dá pra treinar ele? Óbvio que dá, mas são características diferentes. E aí esse erro acontece. Eu pego o vendedor de um lugar que lá é bom, trago ele, por achar que ele já é bom no treino, porque eu acho que ele vai chegar aqui e vai ser também excelente. sim, Mas não dou condição, não dou processo, não dou rotina. E quando ele chega aqui, que é aquele debate, cara, é muito diferente. sim, Então, exatamente. provavelmente foi o que aconteceu lá. É. Guruba, me tira uma dúvida, eu queria ouvir.
na sua cabeça e na sua forma de pensar, o que faz um empresário conseguir ter um time com consistência e ter a consistência e o crescimento de resultado? Por que eu estou perguntando isso? Porque existem equipes, existem vendedores dentro da equipe que são bons, mas quando batem meta, relaxam ou estagnam. Então, o que é que o empresário precisa fazer para o tempo todo conseguir manter consistência no resultado e, o mais importante, crescimento independente de ter cumprido o que foi combinado? Cara, o primeiro ponto é que qualquer funcionário ele precisa olhar para o negócio e se ver ali dentro crescendo. Então, a maior parte dos empresários não conseguem vender a visão do próprio negócio para o cliente, para o Sim. vendedor. Então, imagina qualquer ser humano, se ele está num lugar e ele não consegue se enxergar que ali ele vai ter uma vida melhor, tu acha que ele vai estar motivado? Não. Então, por isso que muitas vezes o empresário perde um bom profissional por R$ 500, por R$ 700. Por quê? Porque se o cara não vê ali dentro da empresa dele crescimento, ou ali ele está estagnado, não tem muito mais o que fazer, qualquer empresa que pagar um pouquinho a mais, tira ele. Então, o primeiro ponto é saber vender a visão do negócio para a equipe. Mostrar, cara, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos estar aqui. Eu quero você comigo. Tá pronto para poder crescer, porque quanto mais eu cresço, você cresce comigo. Segundo ponto é entender o motivo do meu vendedor. O que motiva esse cara? O que ele quer construir na vida dele? O que ele quer fazer? Quem são as pessoas que vão se usufruir do que ele ganhar? Porque eu vou sempre pegar o motivo emocional do meu time. Então, por exemplo, né, eu fiz isso com uma vendedora nossa. Ela tem um desejo, né, ano passado, de fazer uma viagem para fora do país e ela fez. E esse ano eu já sentei com ela e perguntar: o que você quer realizar esse ano? Qual é a tua meta pessoal? Ela trouxe: a minha meta pessoal é essa. Legal. O quanto você está comprometido com essa meta? Ah, estou comprometido, nota 10. Legal. Quando essa meta acontecer, quem são as pessoas que serão beneficiadas por ela? Porque aqui eu vou pegar o quê? O porquê e o Sim. porquê delas. Sim. E se você não chegar, quem são as pessoas que serão prejudicadas? Porque as pessoas às vezes não têm essa clareza. Sim. Porque se eu dou certo, eu levo pessoas comigo. Sim. Mas se eu dou errado, eu também levo várias pessoas comigo. Sim. E deixei isso claro. Para chegar nessa meta, no dia 31 de dezembro, né? Na verdade, um pouco antes, que seria no dezembro. Quanto você precisa ganhar mês a mês para essa meta acontecer? Tanto. Então, percebe que eu estou construindo? Sim. Legal. Para que esse resultado mês a mês aconteça, quanto você precisa ganhar? Tanto. E para você ganhar isso aqui, quantas vendas você precisa ter? Fazer X. Pronto. Agora temos uma meta, não na minha empresa, para realizar o seu sonho. Perfeito. A gente sempre fala que dentro da venda, nunca é o que a gente vende, é sempre o motivo que faz com que o cliente compre. Só que muitos empresários não entendem que o primeiro cliente dele é a equipe, Isso. depois que é o cliente externo. Porque no final, cara, é a equipe que vai vender para o cliente. Então, se eu não vendo a ideia para o meu time, como é que meu time vai vender a ideia para o cliente? Isso, Guruba. Eu sei que você é muito especialista em empresários que precisam e desejam cobrar mais caro. Até aí, ok. Mas, em contrapartida, nem sempre o empresário ele consegue ter essa visão de eu posso cobrar mais caro. Como é que o empresário consegue enxergar que o que ele está cobrando sem comparar o concorrente, porque na maioria das vezes é a base que eles têm, sem ir para lucro também, porque nem sempre está correlacionado a isso. Uma empresa que está lucrando não necessariamente está cobrando quanto deveria cobrar. Então, se você pudesse aqui direcionar aquele empresário que não está enxergando, que na cabecinha dele está ótimo, por causa das percepções dele, o que é que ele precisaria olhar para ele entender que dá para cobrar mais do quanto ele está cobrando hoje? Principalmente, né, o resultado que ele vem gerando para os clientes que ele está atendendo. Então, hoje, o cliente que eu atendo, ele tem resultado? Tem. Ele hoje tira muito valor do que ele está recebendo, muito mais do que ele está pagando? Sim. A pessoa está melhorando, porque pensa comigo, tá, Adna? Um empresário hoje que vende serviço, ele tende a estudar muito, concorda? Sim. Ele se especializa, faz tudo assim. Sim. Se eu estou me especializando, estou me tornando melhor, meu produto está melhor ou está pior? Melhor. Se meu produto está melhor, tem que custar igual ou mais caro? Mais caro. Então é muito fácil, entendeu? Então, Sim. se você está melhorando a cada mês, a cada ano, você não aumenta o teu preço proporcional à tua melhoria, então o teu preço está ficando defasado do que você entrega. Sim. E no serviço é muito legal, porque diferente de um produto, pô, essa água é água.
em qualquer lugar, só que serviço não é único. Existe alguma outra Adna no mundo? Não. Então, na hora que você pega o teu preço e compara com o teu concorrente, tu tá tirando da equação a tua história. E a tua Sim, história é única. sim. Então, quanto vale a tua história? É você que Não bota tem o preço, preço. entendeu? Então, na hora que eu sou um vendedor de serviços, né? Eu tenho um negócio que vende serviço e vou basear meu preço no mercado, eu tô desconsiderando toda a minha história. Então, por exemplo, pô, o Guruba tem 15 anos ali no mercado CLT. Cara, como vendedor foram quase 2.000 carros. Como gestor comercial, eu liderei mais de 30 mil vendas. Cara, como empresário ali, consultor e mentor, já passaram 600 empresas por mim. Cara, quanto de bagagem aqui eu tenho? Sim, Então, quando eu vou fazer o preço baseado no mercado, eu vou estar desconsiderando a minha história. sim, Aí não faz sentido, entendeu? Então, sim. eu olho muito pra minha história, eu olho muito para o meu bastidor, o quanto eu me dedico, o quanto eu melhoro para isso. E a cada passo que eu vou dando, que eu vou gerando mais resultado, eu vou aumentando o meu preço. Porque se eu estou melhorando a minha entrega, eu tenho que, consequentemente, melhorar o meu preço. Sim, Uma coisa que é legal, que muito empresário não tem essa visão, é de que quanto mais caro você cobra, você vai ter mais clientes comprometidos com você. sim, O nível de compromisso do cliente para algo está muito ligado ao tamanho do Pix que ele faz. sim. Por exemplo, tá? Vou pegar um exemplo bem didático aqui. Eu sei que você é uma bola e você gosta muito de ler, não gosta? Então, Amo. você, dificilmente você compra um livro e não lê. Você é uma boa leitora, Sim. né? Mas, Quer dizer, tem livro que eu percebo que eu não vou desenvolver, aí eu prefiro não perder tempo. Porque eu venho de uma habilidade que eu tive que desenvolver. Até entender que existem infinitos livros e que eu não preciso gostar e ler todos até o final, que isso é perder tempo, eu paguei por esse preço. Então, hoje eu abro um livro e tem livro que eu digo, cara, esse aqui não vai desenrolar, eu não vou conseguir. Então, como hoje, para mim, o ativo mais valioso é tempo, Guruba, então eu olho e digo, esse aqui eu não vou, bora pro próximo. Eu sou muito prática com isso. por exemplo, tem muitas pessoas que compram um livro e não lê. Total. Mas se aquele mesmo livro que ela comprou de 30, 50, 70 reais fosse 50 mil, Eu ia ler com certeza. folha por folha, página por página, Sim, anotar. entendeu? Por quê? Porque tudo aquilo que você paga mais por ele, você valoriza mais. Então, quando você cobra mais caro, primeiro, você vai trazer clientes que valorizam mais o que você vai entregar. Sim, Segundo, você vai ter clientes mais comprometidos. Terceiro, tu vai ter clientes que vão te indicar para mais pessoas. Porque, por exemplo, quando você começa a se tornar o mais caro, você começa a ter um certo status, sim ou não? sim. Por exemplo, imagina que tu tá na cidade e tu vai na cabeleireira do bairro mais baratinha. Tu vai falar no teu Instagram? Não. Entendeu por quê? Aham. Cara, eu vou ali, ó, na mais baratinha, vão lá. É. Então, quando você consome um serviço que tem um certo preço, tem um certo status, o que que você fala? Você vai postar, você vai marcar por quê? Você quer que as pessoas vejam que você o quê? Tá ali. Está ali. Perfeito. Então, cara, o cobrar caro tem muitos benefícios, entendeu? E é muito engraçado, né, que as pessoas que cobram barato, para poder tirar o barato da jogada, não é o custo-benefício. Então, o custo-benefício é o enrolar o que é barato. Isso. E é interessante isso que você fala, extremamente relevante, Guruba, porque o empresário, ele esquece quanto vale o bastidor dele. Ele esquece que quanto mais caro ele paga, mais caro ele pode cobrar. Então, a conta do investimento que ele faz precisa trazer relevância dentro do preço, por quê? Porque é esse investimento que faz com que ele tenha qualidade e o mais importante, entregue resultado naquilo que ele quer levar para o cliente. Uma coisa que tu falou aí, que foi tempo, né? Que tu falou que o tempo é um Isso, ativo muito valioso, isso. não é? Quando eu cobro mais caro, eu preciso atender muitas pessoas. Não, Se eu tenho menos atendimento, eu tenho mais tempo. isso, qualidade. Então, eu sempre falo assim, cara, na tua equação de preço, na tua planilha, tu tá colocando o preço que tu passa longe da tua família? Exatamente. Tu tá colocando o tempo que tu se dedicou e tu estudou? Isso, Porque tempo é algo que não volta mais. isso. Então, na hora que eu consigo cobrar mais caro, não é sobre lucro apenas. É que naquele momento eu consigo comprar mais tempo para poder dedicar às pessoas que eu mais amo. Se eu vendo mais caro, eu tenho mais lucro. Com mais lucro, eu consigo contratar pessoas melhores. Tá, Eu consigo pagar pessoas melhores. Então, sim, entende o quanto isso é bênção? isso. Até quando você sai para trabalhar, você tem a garantia de que sua família está em boas mãos, né? Um bom Vez ou lugar. outra, né, eu converso com alguns empresários e aí na fala eu falo assim, putz, Curuba, tô cansado. Legal, fulano. Se hoje, né, tu tivesse fazendo aqui pelo menos 500 mil por mês com o que tu faz, tu estaria cansado? Ele, não, muda de ideia. Então percebe que você não tá cansado?
você só tá ganhando pouco. E é muito natural, pô, quem vende serviços, é assim, ó, quando você vende barato, chega um momento que você começa a ter até desgosto de atender. Porque você tá sendo muito mal remunerado, pô. Isso. Mas você começa a vender mais caro, pô, dá vontade de atender. Então olha que louco, tá? Quando você cobra mais caro, olha a nova visão que eu vou trazer aqui agora. Percebe que eu tô fazendo um bem pro meu cliente? Sim. Pensa no médico agora. O médico que atende uma pessoa e cobra R$ 1.500 por uma consulta. Ele vai conseguir dar mais tempo pro paciente? Sim. Ele vai conseguir ser mais atencioso? Sim. Então, pro paciente Mais feliz, mais feliz. Então, pro paciente é bom ou é ruim? totalmente bom. Aí olha como muitos médicos pensam, né? Eu vou passar um tempo atendendo pelo plano de saúde, porque eu vou ganhar nome, relevância e depois eu vou migrando. Só que, quando você atende um cliente pelo plano de saúde, você atende o cara com qualidade, Muito difícil. você consegue atender com muito tempo. Não. E como é que você vai criar nome se você não vai criar um bom atendimento? Isso. Então, no final das contas, o processo é o contrário. Então, eu começo a cobrar mais caro para poder ter as pessoas melhores. Com as pessoas melhores, eu vou gerar mais resultado. Essas pessoas vão falar de mim e esse processo começa a multiplicar. Porque muitas vezes, você pode ter um paciente em troca de 10. Sim. Porque se você cobra, por exemplo, por R$ 1.000 por um paciente e você tem no plano por 100, Isso. é 1 por 10. Uhum. Então, é melhor atender um paciente muito bom atender pacientes meia boca. Tá. E por que que esse profissional tem dificuldade de sustentar preço e cobrar numa consulta? Por conta do IC. Porque ele tem medo, Aham. entendeu? Ele tem medo, o mercado fala que não dá, que é impossível. E aí entra um pouco daquela questão que tu falou do ambiente. Ele está num ambiente que aquilo ali é comum. Porque, por exemplo, pensa comigo. Imagina um médico agora que ele só convive com pessoas que estão no plano de saúde. Tá. E aí eu falo que dá para ele poder cobrar 10 vezes a mais pela consulta dele. Ele vai achar que aquilo ali é verdade? Porque no ambiente que ele está, aquilo não é uma verdade. Sim. Então, na hora que ele começa a frequentar um outro lugar, onde existem outros médicos que cobram 10 vezes mais, aí ele fala, putz, isso é possível. Então, muitas vezes, os empresários estão no lugar errado. Então, por isso que é importante ele começar a olhar para o mercado, por quem está se destacando, quem está bem. Então, eu sempre tive o drive de eu olhar para a pessoa e falar, cara, o que que essa pessoa sabe que eu não sei? Sim. O que que ela já fez que eu ainda não fiz? Então, quando eu busco mentores, eu olho muito e falo, cara, se esse cara chegou, eu também consigo chegar. A pergunta é o que ele faz que eu ainda não fiz, o que ele sabe fazer que eu ainda não sei e com quanto tempo eu vou chegar lá. Tá. Então, você consegue colocar no ambiente de quem já faz, aumenta para você ser esse campo de visão. Fala, pô, é possível. Tá. E você, como empresário, que a gente tá falando agora do empresário, ele. Você, como empresário, como é que você faria para fazer com que sua equipe sustentasse o valor que você quer cobrar, o que você cobra? Cara, primeiro ponto, né? Eu preciso que o meu time entenda o valor que eu entrego, tá? Eu fiz um trabalho uma vez na Academia Premium lá em Recife, foi bem legal. Era uma academia que ela cobrava por mês lá em média de R$ 400. Era um estúdio premium, mas tinha tipo hot yoga, enfim, tinha algumas coisas assim de alto valor. Só que, cara, pensa comigo. Pra pessoa que tá na recepção, fazendo a venda, concorda que pra ela aquilo ali é caro? Nossa. Então ela mede o bolso do cliente pelo bolso dela. Sim. O que eu fiz lá antes de começar qualquer trabalho de treinamento, de técnica, de experiência foi todo mundo da academia, todo mundo que vende, vai passar 2 dias treinando na academia e vivendo a experiência do cliente. Então vocês vão treinar, vocês vão tomar banho na academia, porque pô, na academia no banheiro tinha toalha, secador, gel, hidratante, pasta. Então, cara, a experiência da academia era surreal. Boa. Então eu fiz com que a equipe primeiro passasse pela experiência como cliente. Depois que todo mundo passou, a gente se reuniu e eu falei, e aí, pessoal, contem pra mim, como é que foi a experiência aqui nessa academia? E aí, assim, a percepção que mudou. Quanto vale isso aqui? Se vocês pudessem pagar e dinheiro não fosse problema. Pô, pelo menos uns R$ 1.000. Então, concorda que R$ 400 tá muito barato? Putz, tá. Então, volta pra eu saber vender a ideia pro meu time. Meu time tem que ter muito claro, pô, a transformação que eu gero. Hoje, todo depoimento que a gente recebe de algum mentorado, pô, mudei minha vida, faturei, dobrei, 100% deles eu tiro um print, chamo o time e vira pauta de reunião. Pessoal, olha só o que a gente tá fazendo. Então eu chego pra fulana, por exemplo, essa cliente aqui, ó, lembra que tu prospectou ela?
se a gente não tivesse prospectado, olha só o resultado que ela não teria. Olha como a vida dela mudou. Então, pessoal, entendem o que a gente está fazendo aqui. A gente não está vendendo consultoria, mentoria, a gente está vendendo transformação de vida. Então, vocês fazem parte disso. E quanto vale isso? Se dinheiro não fosse plano, quanto valeria isso aqui agora? Valeria muito mais. Então, eu sei vender para o time a ideia de que o que eles estão vendendo é o que tem muito valor. Se eles fazem parte da transformação. Então, mostre para o time que aquela transformação não foi só a gente, que é a mentor, que transformou. Começou nela. Porque se ela não tivesse prospectado, eu teria vendido para essa pessoa? Não. Então, eu faço também a pessoa participar do processo. Eu faço ela sentir pertencente àquilo. E eu vejo que muito empresário erra nisso. Não faz com que o time sinta pertencente a tudo aquilo que está acontecendo. Nossa, Guruba, isso é muito sério o que você traz, porque valida cada vez mais um movimento do mercado que tem muita gente que vive um pequeno processo e já se acha no comando, na competência de multiplicar isso para outras pessoas. E a gente esquece que a nossa principal responsabilidade como profissional, como empresário, é entender que a gente precisa ser congruente naquilo que a gente entrega. Porque a outra pessoa que está investindo, e a gente fala, não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, é sobre vida. Ela está investindo acreditando que você tem um caminho. Mas aí eu pergunto, é um caminho que você leu, ouviu ou viveu? Vivo todo santo dia, né? Assim, um dos maiores valores, talvez o maior valor, né, que eu levo para minha vida e na empresa é a congruência. Sim. Que é ensinar e ensinar aquilo que eu vivo, né? Tanto que o tempo todo eu tô mandando print nos grupos, mostrando a gente vendendo, né? Hoje, dentro do nosso programa, né, eu dou a possibilidade de algum mentorado nosso assistir uma call de vendas nossa, dizer assim, cara, tá com dificuldade na call de vendas? Fala com o time e eu vou deixar você assistir uma call minha com o cliente, para você poder ver eu fazendo o quê? Na prática. Perfeito. Por quê, cara? Porque tem muita gente falando, ensinando, mas que não vive na prática, né? Eu falo que tem muito mentor, muito treinador de palco. Eu falo que eu sou um mentor de bastidor, mas que em alguns momentos eu estou no palco. Por quê? Cara, no bastidor que a coisa acontece, tá? Então, o que é ser congruente? É tu ensinar aquilo que você fez e aquilo que você vive. Isso. Não só para o cliente, mas para o time. Então, por exemplo, né, eu tenho um valor muito forte na empresa que é garra e consistência. O que tem que ser feito, será feito. Então, isso tem até uma tatuagem aqui com isso, né? Só que quando eu falo pro time que tem que ter garra, quem é a pessoa que tem mais tem? Você. Então, cara, meu time vê o tempo todo eu fazendo. Sim. Então, não é mais sobre o que eu falo, é sobre o que eu faço. Perfeito. Entendeu? Então, o que eu faço grita diante do que eu falo. Então, cara, você ser essa inspiração pro time. Então, você, enquanto líder, tem que ser a maior inspiração pro teu liderado. Sim. Ele tem que olhar e falar, porra, velho, é muito bom estar do lado desse cara. Sim. Guruba, você trouxe o exemplo da academia, que é fazer com que a equipe vivencie, entenda o valor, tenha percepção daquilo porque ela viveu. E aí, bora lá, o empresário fez isso e mesmo assim a equipe não continua performando. Você, como mentor, quais os 3 principais ajustes que você iria conduzir o empresário para fazer? Tá, primeiro ponto é sentar com a pessoa, tá? Para poder entender o motivo de ela não estar conseguindo performar. Essa pessoa, ela não tem técnica, essa pessoa não tem a gestão da emoção, né? Ou essa pessoa tá com baixa ambição. Então precisa entender, então é muito simples, eu vou chamar aqui, Ada, vamos lá, vamos estar comigo aqui, tá? A tua meta é de 10. Cara, faz um mês aqui, 2 meses que tu entrega 5. Deixa eu entender o que tá acontecendo. Então, tem empresário que não senta com o time para poder entender, para perguntar, para dar feedback, entendeu? Porque nós, como líderes, né, temos que ser mentores do nosso time. Por quê? Porque a gente tem que liderar essa galera, a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, o primeiro ponto é sentar o quê? Dar feedback. Segundo ponto, a partir do feedback, do que eu entendo, do que está faltando, eu preciso o quê? Treinar. Por quê? Vamos imaginar que a Ada está com a dificuldade de fazer boas perguntas. Vamos imaginar que seja esse o desafio. Sim. Então, fazer o quê? Vou desenvolver com você um plano de ação para melhorar você a fazer melhores perguntas. Sim. E vão ter coisas que eu, Guruba, vou treinar enquanto empresa e eu vou perguntar de você o que você vai fazer para poder melhorar. Boa. Por quê? Porque na minha cabeça, o cara que é vendedor, ele não pode ser melhor ou só contar melhor, depende de mim. Eu vou estimular ele a buscar isso também fora. Sim. E o terceiro ponto, que para mim é mais importante, é cobrar
devolutiva. Então, por exemplo, Adna, nosso plano tá aqui. Você vai fazer isso, isso, isso. Ok? Ok. Tá comprometida? Tá. Quanto por dia? Tal. Beleza. Então, hoje é segunda. Na próxima segunda, a gente vai sentar aqui para poder ver o quê? A sua evolução. Combinado? Combinado. E eu vou te ajudar a chegar lá. Tu quer me ajuda? Quero. Vamos fazer assim. Todo final do dia, tu me dá uma devolutiva de como é que tá o avanço disso. Tem que querer, né, Guruba? Aí, primeiro dia, a pessoa vai devolver. Se no segundo dia ele não devolver, o que que eu vou fazer? Fulano, cadê o nosso combinado? Sim. Então eu sempre vou criando esse step, entendeu? De direcionamento, treinamento e acompanhamento. Sem acompanhamento, o cara vai soltar. E é todo dia, até que se tornar o quê? Uma rotina. Então todo final do dia, por exemplo, o time de pré-venda, o que é que ele manda para mim? Quantos leads foram prospectados, quantos follow-ups foram feitos e quantas reuniões foram agendadas. E no final a pergunta, o que que eu posso fazer amanhã para ter um resultado melhor do que o de hoje? Todo santo dia. Então, assim, é como se fosse um cartão de Sim. saída. Então, cara, não tem como essa pessoa não performar. Ou ela vai performar muito. Dois, ou ela vai ter dificuldade em performar, ela vai me pedir ajuda, porque ela tá comprometida. E ela tá com vergonha de não entregar, ela vai me pedir ajuda. E o terceiro, o cara vai pedir pra ir embora, porque ele vai falar, tá maluco, velho, daqui é muito acompanhamento, eu não quero não. Ele mesmo vai pedir para sair. E aí pedir, porque, cara, um ambiente de alta performance, ele expulsa pessoas fracas. Sim, E eu falo muito, né, que quem trabalha comigo na minha empresa não é uma família. sim, Porque família você escolhe. sim. Desculpa, família você não Não escolhe. Funcionário escolhe. Então lá eu falo que lá somos uma tropa de elite e estamos todo mundo em prol de um único objetivo. E aqui essa é a regra, né? Eu falo muito que na nossa empresa só existe um cacique, o cacique é a gente. Sim, Então a gente fala que tem espaço para abertura, para troca, mas aquilo que é combinado, aquilo que são valores são inegociáveis. Então tem muito empresário que não tem clareza disso. Então, por exemplo, o meu time tem que prospectar 50 por dia. Não dá para negociar isso, pô. O que pode acontecer é ela prospectar 50 por dia e não tá conseguindo ter o resultado. Tá tudo sim. bem, eu vou treinar. Mas se ela nem faz o que eu combinei, então existem coisas que não dá para negociar. Que é justamente o quê? O comportamento. Perfeito. Guruba, esse tempo que nós passamos juntos aqui nesse bate-papo validou que venda não é improviso. E que um empresário, ele precisa entender que não dá trabalho, é o trabalho. E precisa ser feito absolutamente todos os dias. Então, Guruba, obrigada por compartilhar. É sempre muito rico conversar com você, te ouvir. E o mais importante, é inspirador. Por quê? Porque eu sei que você vive na prática. Eu sei que você faz mesmo sem vontade de fazer e eu sei que o seu bastidor e o seu silêncio, ele também é feito, porque o nosso resultado a gente não constrói só quando as pessoas estão olhando. O maior esforço, a maior dedicação é sempre quando o olhar não está sendo para a gente. Então, para a gente finalizar aqui, olha para a câmera e fala para aquele empresário que está pelejando com vendas, que está achando que está bom demais o valor que está cobrando, aconselha ele, dá a sua última palavra, porque sem sombra de dúvida, se ele ficou até aqui, é porque ele precisa desse seu olhar, ele precisa te ouvir. Fala para ele, o que é que você tem para dizer para a gente finalizar? Eu sempre pergunto ao empresário, né, se seu filho hoje soubesse o quanto você cobra, você teria orgulho? Por quê? Porque eu vou na pessoa mais importante, tá? Então hoje, vender mais caro vai te proporcionar, dar mais qualidade para as pessoas que você ama. Então olha para tua história, olha para tudo que você construiu até hoje e valoriza isso. Porque o tempo que você vai começar a ter por cobrar mais caro, vai te dar tempo para poder ficar com as pessoas que você mais ama. E vender mais caro é atrair as melhores pessoas. Então você não estudou a vida inteira, se dedicou por tantos anos para poder cobrar tão barato. Muito bom. Guruba, muito obrigada mais uma vez. Para você que está nos assistindo, compartilha, manda para aquele empresário que precisa ouvir tudo o que foi conversado até agora e até o nosso próximo Pode Vender. Muito obrigada.